Glória a Deus. Também quero cumprimentar o nosso povo que está na live, aí, nos assistindo. Deus abençoe, que Deus fale do coração também, nossos irmãos, pessoas de outras igrejas. Sejam bem-vindos à nossa live aí. Gente, semana passada, então, eu trabalhei uma parábola da Bíblia, que era a parábola das 10 virgens. A gente trabalhou, então, 5 pontos como nós poderíamos entrar no céu. Eu falei como entrar no céu em 5 pontos. O primeiro ponto era buscar Deus, buscar a presença dele, né? O segundo ponto era nós sermos santos. O terceiro ponto era nós amarmos a igreja local. O quarto ponto era nós amarmos ao próximo, amarmos a nós mesmos. E o quinto ponto era nós obedecermos nosso chamado, nossa missão. Aí hoje eu quero falar com vocês sobre uma parábola que Jesus também contou, que se chama parábola do banquete. Quem já ouviu falar dessa parábola? Quem já leu na Bíblia? Muito bem. Quem não viu, então vai ver hoje. E o título da mensagem, então, você pode ver aí na tela, é 8 atitudes que podem te impedir de entrar no céu. Então, eu trabalhei 5 semana passada, que se você viver, você entra. Mas aqui temos 8 atitudes, se você viver uma ou duas, ou as 8, independente, você pode não entrar no reino dos céus, se caso você estiver fazendo isso. Ok? Vamos para o nosso texto, então, para nós entender bem? Só está dando um chiado aqui, queridos. Tem que dar uma tirada aqui, acho que está... Isso. Acho que agora deu, hein? Agora está dando aqui, ó. Vamos ao nosso texto, então, enquanto o pessoal vai resolvendo aí. Mas está dando um chiado bem forte aqui na frente. Agora parou. Vamos lá. Vamos ler o nosso texto, está na mão? Está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 15 ao 35. Se você quiser ler na tua Bíblia, você pode ler também. Quem quiser abrir, quem quiser ligar, ou acompanhar no telão. Vamos lá. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Olha que interessante agora, irmãos. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pode aplaudir a Deus por essa mensagem, por esse texto. Espetacular, hein?
esse texto já fala por si mesmo, né? Só de nós ler esse texto, ouvir esse texto, a gente já começa a entender o que Jesus está falando aqui, o que Jesus está trazendo a nós, né? Que Ele quer de fato que todos cheguem no céu, mas tem algumas atitudes que nós não podemos tomar se nós quisermos entrar no céu. É interessante, não sei se você já comeu um banquete, mas veja que banquete, né, Renato, não é uma janta para um casal, para o teu parceiro, para o teu amigo, não é isso aí. Janta é para 2, para 3, para 4, para 5 no máximo. Banquete é para 50, 100 pessoas. Banquete é o pessoal de Palmeira trazendo maionese, né? É o pessoal lá não sei de onde trazendo arroz, é o pessoal fazendo aquela salada, é aquela coisa mais linda, né, Diogo? Você deve ter participado de banquete já. Banquete é maravilhoso, você tira foto com a família, os inimigos se perdoam porque tem comida. Banquete é aquele away, né? Aquela festa maravilhosa, né? Geralmente as famílias fazem uma vez por ano, né? E olha lá, mas banquete é espetacular, você de fato come, você de fato se alimenta bem, todo mundo sai feliz, todo mundo sai contente, banquete espetacular. Agora, interessante que a pessoa que idealiza um banquete, né, a pessoa que faz o convite, não sei se você já teve esse privilégio ou desprivilégio de bolar uma festa, de ter ideia para fazer uma festa, aí você seleciona, Márcia, algumas pessoas que você jura, né, entre aspas, não pode jurar, mas entre aspas, que vão vir na festa, e elas dizem o seguinte: não vou vir. Ah, por quê? Não, aqui, sabe o que é, né? Eu tenho que fazer tal coisa, tal dia. Não, mas vai ser daqui um mês a festa. Pois é, já tem compromisso. É a pior coisa que existe, né? Alguém já tem compromisso já. É mais ou menos assim, ó, tu não é a minha prioridade. É complicado quando você recebe um não para aquilo que você fez com tanto coração, você escolheu as pessoas imaginando que elas se sentiriam privilegiadas com o convite, mas elas começam um a um a apresentar desculpas. Aí complica. Mas Jesus vai falar o seguinte, que existe um banquete que é um banquete eterno. Jesus dizia o seguinte, que ele era o pão vivo que desceu do céu. Existiam pessoas que seguiam Jesus para comer aquele pão da panificadora que ele multiplicava quentinho. Sabe aquele pão? Aqueles peixes. A galera amava Jesus por causa disso aí. Ele tinha multiplicação de pães, era pão gratuito, era pão de milagres. A galera gostava de seguir Jesus por causa disso. Aí Jesus, percebendo a maracutaia dos caras, falou o seguinte, olha só, o pão que vocês devem se alimentar hoje e para sempre é a minha pessoa, é a minha presença. Eu sou o pão vivo. Aí Jesus vai falar o seguinte, então, que por mais que nós viemos a gostar de comer churrasco, a gostar de comer costela, a gostar de participar de banquetes aqui nessa terra, esses banquetes, e todos nós um dia iremos morrer, iremos perecer. Mas existe um banquete que está no céu, aonde o próprio Jesus vai estar na ponta da mesa. Teremos Abraão, Isaac, Jacó, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, todos nós ali, Renato, pense no banquete, né? Porém, nem todos irão entrar nesse banquete. Nem todos. Você pode perguntar assim, pastor, mas quem serão os convidados? Se você analisar aqui, existiu um homem que idealizou o convite. Ele idealizou o banquete. E ele mandou o seu servo distribuir os convites, Renato. Sabe quem que é o servo? Jesus. O homem é o Deus Pai. O servo que distribui os convites é o próprio Jesus. Ele, então, teve como objetivo convidar toda a humanidade para participar desse banquete, iniciando por um povo, o povo de Israel. De Israel, então, os convites iam iniciar, iam partir para os outros povos, chegando por todas as nações. Ou seja, todos estão convidados para participar do céu. Todos estão convidados para participar do banquete. Então você, eu, todos, não importa a classe, não importa a situação financeira, não importa como você está, você foi convidado a participar do banquete, né? Porém, nós vamos perceber aqui que algumas pessoas estão tão apegadas com esse planeta, estão tão possuídas pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne, que na cabeça delas, elas imaginam o seguinte, que esse planeta vai durar por toda a eternidade. Eles pensam que esse planeta nunca vai ser destruído. Eles pensam que esse planeta está seguro. Para começar, gente, nosso planeta é uma bola que está suspensa no ar.
meteoros passando, voando a todo tempo por nós aqui. Aí aqui dentro da Terra, estamos cada vez mais assassinos, nós seres humanos, cada vez construindo mais armas e fazendo armas, elaborando armas nucleares. Diz que já descobriram e tem provas, Lô, que a China criou o vírus Covid. Já tem provas. Aí beleza, você acha que estando nesse planeta vai melhorar um dia? Sinto lhe informar, mas quanto mais o planeta for tendo tempo, pior vai ser. Não se apegue a esse mundo. Se você começar a se apegar com esse planeta, os convites eternos vão passar despercebidos. Capaz, Senhor, que céu coisa nenhuma, Senhor. De céu não, eu quero curtir a vida aqui. Esse negócio aqui, Senhor, é muito mais legal. Deixa eu curtir primeiro, Senhor. Deixa primeiro eu curtir minha propriedade. Deixa primeiro eu curtir minha junta de bois. Deixa primeiro eu curtir meu casamento. Depois de ver isso aí, Senhor. São pessoas que não perceberam a gravidade e a rapidez com que esse planeta, a qualquer momento, vai ser destruído. E se ele não for destruído, como você aqui, a qualquer momento você e eu podemos partir dessa para melhor ou para pior. E aí, Jesus nos convidou. Baseado nesse texto, então, você vai ver 8 tipos de atitudes que vão te impedir de entrar nesse banquete. Primeiro ponto, vamos lá. Apego ao dinheiro. O primeiro disse para Jesus: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Olha que interessante. A Bíblia fala que devemos ter dinheiro. Dinheiro é algo que nos sustenta, é algo que nos faz ajudar pessoas. A Bíblia fala que não tem problema nenhum você ter dinheiro. A Bíblia fala, inclusive, que se você seguir as normas, os princípios, né, Pedro, de Provérbios, você vai prosperar, você vai ficar rico para poder doar, para poder ajudar pessoas, para poder ajudar o reino de Deus. Ter o dinheiro, queridos, nunca foi problema, nunca foi algo horrível, ok? O dinheiro é nada mais, nada menos do que um instrumento que Deus nos dá para abençoar nossa família com compras, para abençoar a família dos outros com doações, para abençoar a igreja. Está tudo certo, não tem problema você ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você. Aí mora o perigo. O problema é quando você, então, em sua busca por maiores salários, por maiores rendimentos, você começa a parar de buscar a presença de Deus. Você começa a parar de participar de atividades da igreja. Você começa a perceber que um tempo na igreja é um tempo perdido, porque tempo é dinheiro. Você começa a perceber que um tempo lendo a Bíblia é um tempo perdido, porque ler a Bíblia não me deu dinheiro. Você começa a perceber que ficar se envolvendo com coisas espirituais só ajuda a alma. Mas os materiais, os bens materiais, poderíamos falar em alguns outros momentos, os maus materiais, não só bens. Às vezes está mais para maus do que para bens. Acabam fazendo a pessoa colocar Deus de lado, colocar a igreja de lado, colocar os princípios de lado, e inclusive, para ter mais dinheiro, ele também coloca valores e princípios morais de lado. Aí já começa a corrupção, aí já começa a mentira, aí já começa a manipulação para atrair mais dinheiro. E aquela pessoa se torna um monstro em busca de dinheiro. E Deus fica de lado. Nesse momento, Jesus até mesmo fala para a multidão que estava em outro momento, não nesse texto, mas em outro texto, ele fala assim, ó: queridos, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou você vai viver com prioridade para um ou para outro. Os dois no mesmo altar não tem como. Ele está falando que não era para ter dinheiro? Não. Ele disse para não servir o dinheiro. O que é servir o dinheiro? É quando eu não vivo sem ele. É quando o meu tempo, minhas prioridades, meus recursos são todos voltados para mim ter mais dinheiro. O dinheiro então se torna um Deus. O dinheiro, então, se torna a minha prioridade máxima. Nesse momento,
você entende que não vai poder subir no banquete dos céus. O dinheiro na mão de um cristão deveria ser só um servo. Nós usar o dinheiro. Cara, você pode ser milionário, você pode ser trilionário, não tem problema nenhum, gente. Pode ter o melhor carro, pode ter a melhor casa, pode ter a melhor fazenda, não tem problema nenhum, gente. Se um dia Deus te abençoar, cara, compra mesmo, compra avião, não tem problema nenhum, compra mesmo, cara. Seja rico, seja feliz, não tem problema nenhum. Até porque tem cara que não tem nada e é mais orgulhoso que rico. Tem cara que não tem nem comida para comer e usa a roupinha da hora e se acha o tal. Então você ter não significa muita coisa, mas sim o que você faz com o que você tem. Tem muito miserável financeiramente que se acha mais do que rico. E tem muito rico que é humilde. Então pare de julgar as pessoas por aquilo que elas têm. Olha só que carrão, hein? Olha só que tipo de gente. Por que você não celebra o carrão do cara? Ou a casa top? Deixa o cara prosperar. O grande problema é, se em dado momento, esse dinheiro te escravizou, esse dinheiro te enredou, e você não consegue mais sair fora dele. Olha o que ele disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor desculpe, eu tenho que seguir minha vida com meu dinheiro, eu não tenho tempo para falar sobre banquete de céu e banquete de reino, essa espiritualidade não cabe aqui. Falando esses tempos com uma pessoa, ele trabalha com muito dinheiro, e aí ele falou que ele trabalha com vários economistas, Paulo Guedes, Staff, cara só top assim. Aí eu falei: cara, tu fala de Jesus lá dentro? Não dá, pastor, não tem como. Por quê? Porque é literalmente proibido falar de fé dentro daqueles economistas ali. Que fé só atrapalha, religião só traz desgraça. Colocou a tua fé, os caras não curtem, já mandam tu ficar quieto. Aí eu pensei comigo: esse é o mundo que nós estamos vivendo, Renato. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Os caras querem que você pare de falar que corrupção é errado. A fé bíblica, a palavra de Deus, ela vai contra, né, o jeitinho brasileiro. Nosso Deus é um Deus santo. Então, velho, não coloca aqui, porque a nossa busca é outra. Nossa busca é a grana. O primeiro ponto, então, que eu quero trabalhar com vocês é isso, queridos. Jamais permita que o dinheiro tenha você. Jamais. Se necessário for, perca todo o teu dinheiro para não perder Cristo. Entre miserável no céu. Mas jamais deixe o dinheiro te possuir dessa forma. Ponto 2. Apego ao trabalho. Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Olha aí. O cara estava então, Sabrina, cheio de serviço. 5 juntas de boi. Aí Jesus fala: ei, vamos lá, cara, vamos lá. Vamos para o reino dos céus, vamos para o banquete. Não dá, senhor, que assim, estou cheio de serviço. A Bíblia diz que trabalho é uma bênção de Deus. Muitos falam que trabalho é consequência da queda, é consequência do pecado. Nada disso. Antes do pecado entrar no mundo, Deus, que é trabalhador, falou para Adão: Adão, administre o meu jardim e ponha nome nos animais. Trabalho. Trabalho é bênção, trabalho é top, trabalho é uma coisa que nós temos que ter. Nós temos que ser trabalhadores, sim, porque do suor do nosso rosto vamos comer o nosso pão. Está tudo certo, gente, está tudo na bênção. O problema, semelhante ao primeiro ponto, é quando eu trabalho tanto, eu começo a amar tanto o meu trabalho, que daí tem uma frase tão bonitinha, né, que o pessoal bota no Facebook: para quem gosta do seu trabalho, trabalhar não é trabalho, é diversão. A frase que comove o nosso coração, né? Se diverte tanto que leva o notebook para casa, trabalha em casa, trabalha na firma, vem para casa, trabalha também. Daí então os filhos: pai, fica quieto, filho, eu tenho que trabalhar agora. Fica aqui, eu vou ter que comprar tua roupa, eu tenho que comprar tua comida, então para de me incomodar aí. Aí a mulher: amor, vamos ver um filme. Filme? Eu quero trabalhar. Filme é meu trabalho. Aí o tal do trabalho começou a se tornar um Deus. O tal do trabalho começou a tirar fora prioridades que deveriam haver ali naquela casa, ali naquela vida, que é Deus, a palavra de Deus, os princípios e valores de Deus, a família, os filhos, cara. Você pode pensar: mas pastor, eu sou um sucesso no meu trabalho. Eu sou um sucesso, pastor. E para mim ter sido um sucesso, eu tive que ralar muito. Eu me sacrifiquei muito. Alguns falam com orgulho:
noites mal dormidas. Muitas vezes meus filhos queriam sair, eu dizia não. E parece um testemunho lindo, né? A minha esposa queria falar comigo, eu dizia que não. Todo mundo, uau, sério que tu fez isso? Que cara top que tu é, hein? Abandonou família, é isso aí que tu fez? Mas que top, vou aplaudir de pé. Você pode ter o maior destaque na terra com o teu trabalho, mas isso não vai servir para tu entrar no céu. Vai você, teu destaque, teus vales, teus bônus, tudo para o inferno. E aí? Ou tu acha que Deus vai olhar assim, filho, eu entendo você. Eu sei que você amou o seu trabalho. Parabéns, filho. Muitas vezes você esqueceu de mim. Esqueceu da igreja, minha noiva, não tem problema. Entra. Tu acha que Deus vai botar jeitinho brasileiro no jogo aí, meu? Não vai entrar. Tome cuidado com o teu trabalho. 3. Apego às pessoas. Chega a ser engraçado isso aqui. Como é que Jesus coloca isso na parábola? Acabo de me casar, por isso não posso ir. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, faz um link ali, ó. Linka com o versículo acima, sua mulher, ou seu esposo, linka ali, ó. Seus filhos, irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aí entra de novo uma certa contrariedade, né? Jesus nos manda amar ao próximo como a si mesmo. Que mandamento top, hein, Renato? Esse mandamento é top, hein? Mas lhe pergunto, ele é o segundo ou ele é o primeiro? Hã? Segundo. Jesus deixou claro, ei, o segundo, semelhante ao primeiro, mas ele vem em segundo, é amar o próximo. E você mesmo. Porque o primeiro é amar a Deus. Gente, você amar pessoas, você abraçar pessoas, você fazer parceria com pessoas, você tirar tempo para a tua família, você tirar tempo para ajudar pessoas, isso é a coisa mais linda. Jesus fez isso, cara, Jesus todo o tempo fez isso, Ele nos incentiva, nós temos que fazer isso, sim. O problema é quando você faz tanto isso, você está tanto junto com pessoas que você abandona Deus por isso. Hoje em dia anda com muito casal jovem, a gente vê isso. Aí o casalzinho casa, aqui eu entendo Jesus aqui, Robson, perfeitamente. O casalzinho casa, tão novinhos, né? Aí vamos comer pizza, vamos não sei o que, comer uma pizza sábado. Aí tinha PG, beleza, né? No início do casamento. Aí celebração domingo, vamos dizer assim, né? Vamos para Passo Fundo, vamos. Vamos nos amar, vamos ver filme. Você é tudo para mim. Eu te amo. Aí entra o perigo da próxima frase. Eu te adoro. E ali está o segredo. Eu te adoro. Quando você coloca o teu cônjuge como prioridade máxima. Um dia eu falei para o meu irmão, Renato, falei assim, ó, viu, a tua mulher é teu Deus. Quando a tua mulher não quer ir na igreja, tu não vai. Porque tu não veio porque a minha mulher não quis. Pronto. Eis aí o teu Deus. Ou vice-versa. Então, queridos, é muito forte. Tem um texto na Bíblia, em Gênesis, que fala de um homem que você conhece, chamado Abraão. Abraão já tinha 100 anos, e a Bíblia fala que Deus olhou a Abraão, eu vou te dar um filho na tua velhice, cara. Através desse filho você vai ter uma multidão de descendentes. E Abraão creu naquilo, e de fato a Sara engravidou, Isaac nasceu, e ele ficou feliz com Isaac, e ele começou, Isaquinho, coisa mais linda, você é meu filho, você é meu tudo. Aí Isaac ficou adolescente, meu Deus, meu filho é demais, meu filho. Aí Isaac foi para 20 anos, mas esse meu filho é maravilhoso. Aí Deus olhou e percebeu, pronto, o Isaac virou o Deus de Abraão agora. Abraão parou de buscar Deus, Abraão parou de adorar Deus, Abraão ficou tão enfeitiçado pelo filho da promessa que esqueceu do Deus que deu o filho. Ficou tão em cima da bênção que adorou a bênção, em vez de adorar aquele que deu a bênção. Você sabe a história, Deus pega e fala, Abraão, chega aqui. Que palavra que Deus dá para Abraão, né? Se fosse nos dias de hoje, Alexandre de Moraes ia mandar prender Deus. Aí eu estou orando por esse carequinha, Deus vai pegar essa desgraça, hein? Ele e todos aqueles falcatruas do Supremo Tribunal Federal.
sei se você sabia, esse dia o presidente do Chile chegou no Supremo, fazer uma visitinha lá, já. Ele chegou assim para Carmen Lúcia, viu? Quando o Supremo erra, quem que corrige o Supremo? Aí ela olhou, ninguém. Aí o Fachin, né? Não, o povo tem o poder. E quando foi a última vez que o povo derrubou algo de vocês? Nunca. E o cara bem assim, Cássio, vocês têm um que pode julgá-los. E a Carmen Lúcia ficou olhando. Ele apontou para cima assim, Deus. Então assim, queridos, escreva o que eu estou falando. Vai dar bolor. Para aquele lado lá, vai ser feio. Está gravado, hein? Está gravado, vai ser feio. Ai, fake news. Não é fake news. Isso aqui é verdade news. Como é que fala verdade em inglês? Truth, né? True news. Escreve o que eu estou falando já. Vamos logo ter notícia ali dos capa preta, né? Eu falo isso na autoridade de Cristo. Deus olha eles como meninos mimados que estão tirando o pirulito deles. Mas voltando aqui, vamos voltar. Quando então Deus pede para Abraão, Renato, levar Isaac, muitos pensam que Isaac tem 3 anos, é um bebezinho, ou 5, não, Isaac tem de 27 a 30 anos. Ele era um cara, tanto que quando ele olhou para o pai, ele falou, pai, tu vai oferecer sacrifício? Mas tem a faca e tem aí o fogo, mas cadê o cordeiro? Ele entendeu. E Abraão, fica tranquilo, Deus vai prover o cordeiro aí. Fica tranquilo. Chegando lá, ele amarra Isaac, adulto, que já percebeu que o pai vai matar ele. E no momento que Abraão puxa a faca para matar o seu filho, Deus identifica no coração de Abraão que o Isaac saiu do trono e Deus voltou para o trono e falou assim, pode parar. Agora você me mostrou que eu sou a tua prioridade. E no lugar de Isaac, quem foi colocado ali? Um cordeiro, que simbolizava Cristo. Jamais nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, deve estar no trono do nosso coração. Quem tem que estar nesse trono é o cordeiro. Uma vez em Curitiba, uma discípula nossa falou assim, Pastor Edson, se um dia meus pais morrerem, eu não sei o que eu faço na minha vida. Eu leio, eu me desvio, acho. Eu falei, irmã, líder de PG e tudo, Renato. Eu falei, viu, como assim? Que Deus repreenda essa tua palavra, que teus pais não morram em nome de Jesus, teus pais fiquem vivos por muitos anos. Mas quer dizer que a tua fé está alicerçada nos teus pais. Quer dizer, então, que se teus pais morrerem, tu vai se desviar, é isso que eu estou ouvindo? Eu achei que tua fé estava alicerçada em Cristo. E é assim que muitas pessoas fazem. Eu acho interessante 3 tipos de cerimônia de pastor: apresentação de bebê, casamento e velório. Alguns velórios, você vê que quem morreu lá foi o Deus de alguns familiares. Faz uma gritaria, quase levanta o morto, quase derruba o caixão. Porque não sabem mais como viver sem... Como assim eu não sei viver sem ti? Que história é essa, meu Deus do céu? Agora começou essas coisas, eu não vivo sem ti. Para de falar isso, Deus não gosta disso. Casais namorados falam assim, não, eu não vivo sem ti. Como assim eu não vivo sem ti? Para de falar isso. Vai que Deus viu. Vou levar, hein? E aí? Vou levar, hein? Cara, Deus, ele é um cara assim, ó, que ele não divide a glória dele com ninguém. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor tem fortes ciúmes, hein? Ah, cara, se tu começar a botar alguém no lugar de Deus, cara, vai dar B.O. Escreve o que eu estou falando. Deus vai permitir coisa aí para sair do trono esse negócio aí. Ame as pessoas, trate bem elas, seja maravilhoso, trate bem teus filhos mesmo, cara, estamos juntos, mas por favor, não bote no lugar de Deus. Ponto 4. Nós achando que não ia ser pior, continua piorando a parada aqui.
apego a si mesmo, até sua própria vida mais que a mim. Quem ama a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pronto. Quando nós imaginávamos que não tinha para onde escapar, agora Deus manda nem nós mais. Até nós agora também não podem. Ou seja, até eu mesmo não posso me colocar no lugar de Deus. Imagina que coisa triste isso aí. Gente, existe um amor exacerbado por si mesmo. Como é que eu sei quando eu amo mais a mim mesmo do que a Deus? Bem simples, Deus pede para tu fazer uma coisa, mas aí você pensa, bom, isso vai manchar minha reputação, isso vai manchar a minha imagem, isso vai dar problema para mim, posso perder o emprego por isso, e eu posso me machucar obedecendo a Deus. Não, vou fazer. E Deus, por que não? Porque a minha vida é preciosa. E a pessoa não age. O amor a si mesmo, em detrimento da vontade de Deus, se torna você mesmo o teu Deus. Estamos no Ocidente, estamos na América Latina, estamos aqui num local do planeta onde as perseguições que nós sofremos é a Globo falando mal de nós, é o Supremo, é a galera falando. Agora vai para a Nigéria, vai para a Coreia do Norte, para a China, vai para a Arábia Saudita. Lá, queridos, amor por Jesus é negar a si mesmo de verdade. Lá se tu se converte, ou tu apanha, ou tu é expulso de casa, ou os caras te executam lá. Aí eu lhe pergunto, se, por amor a Deus, você precisar um dia até apanhar de alguém, ou ser morto por alguém, será que você aceitaria? Certa vez, 5 bandidos, todos armados, entraram dentro de uma igreja. A igreja estava cheia, eles vieram dando tiro para cima. A galera se apavorou, se atirava no chão e tudo mais. E aqueles bandidos disseram, quem negar a Jesus e sair daqui de dentro, vai ficar livre, não iremos matar. Os que ficarem, porque amam Jesus, vão todos morrer. Toda a igreja foi embora. Só ficou o pastor e a líder de intercessão, Diogo. E os bandidos tiraram suas máscaras, guardaram suas armas e falaram, pastor, pode começar o culto, que os fiéis ficaram. Pergunto para você aí, se tu estivesse nesse culto, tu tinha vazado? Seja sincero consigo mesmo. Ai, mas eu tenho tantos planos, projetos, metas. A minha meta de 2020 não inclui eu morrer agora. A vida cristã é uma coisa bem complicada, não acha? Deus não aceita chegarmos diante do banquete, nos apresentando como nossos próprios deuses através de nós mesmos. Quando Jesus disse que em determinado lugar alguns eram como se fossem deuses, ele estava querendo dizer o seguinte: vocês se amam tanto que ao mesmo tempo se idolatram e viraram deuses de si mesmos. Quando você idolatra político, quando você idolatra empresário, aqueles caras se tornam deuses com D minúsculo. E a Bíblia diz que Deus é o único Deus e Ele não tolera outros deuses. Mas não existem outros deuses. Existem. Quem sabe você é um deles. Tudo aquilo que as pessoas adoram é Deus com D minúsculo. Pode não ser uma imagem, pode não ser uma escultura, mas pode ser você aí. Posso continuar a palavra, queridos? Tranquilo? Posso? Só mais alguns pontinhos. 5, vamos lá. Outra coisa que Deus não vai poder aceitar, não carregar a cruz. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Gente, quando você se converte, você recebe sobre os teus ombros uma cruz. E existem 2 tipos de cruzes, ou cruz, que você e eu temos que carregar. A primeira cruz é a cruz coletiva. Quando você vira cristão,
você imediatamente tem que começar a buscar a santidade, a pureza, dizer não para as propostas do mundo, dizer não para as propostas do diabo, ser perseguido, ser caluniado. O próprio ato de você ser crente já é uma cruz. Você dizer não para as tuas tentações, para os teus desejos, é uma cruz que todos nós temos que carregar. Porém, todos nós temos um outro tipo de cruz, que é uma cruz pessoal. Às vezes você tem que conviver com um familiar doente, deficiente. Às vezes você tem que conviver com uma doença. Às vezes, enfim, você tem que conviver com algum tipo de circunstância que só você deve conviver. É a tua cruz pessoal. E Jesus, quando ele fala de cruz, ele não fala para você abandonar a cruz. Ele não fala para você expulsar a cruz. Ele não fala para você reclamar da cruz. Ele não fala para você murmurar contra a cruz. Ele não fala para você ignorar a cruz, excluir a cruz, ou transferir a cruz para outra pessoa. Ele fala para você carregar a cruz. Certa vez, Renato, alguns homens estavam indo para o céu, cada um com a sua cruz nos ombros. Eles iam indo, e começou a pesar a cruz nos ombros daqueles homens, e um deles teve uma ideia fantástica, entre aspas: vou cortar um pedaço da cruz. Ele cortou um pedaço, ficou mais leve. Glória a Deus, disse ele. Ele foi indo. Mas já que está bom, vou cortar outro pedaço. Ele cortou outro pedaço, ficou só o cepão, né? Cortou os dois lados, ficou só a madeira assim. Mas tá beleza, hein? Vou cortar mais um pedaço. Cortou mais um pedaço, ficou só uma lenhazinha assim, né? Ele, isso aí. Lá estava apontado: bem-vindos ao banquete no reino dos céus. Olha aí. Ele se alegrou com os homens ali, os homens ficaram tudo felizes. Mas eles analisaram que tinha um precipício entre onde eles estavam até chegar no céu. E todos aqueles homens que tinham a sua cruz, fizeram da sua cruz de alguma ponte e passaram. Todos chegaram, Jesus abraçando aqueles homens. E o homenzinho meteu lá. Senhor, aqui ó, não está dando aqui, senhor. Aí Jesus olhou: quem é você? Quem é você? Como assim, quem sou eu, Senhor? Dizimista, ofertante. Não sei quem você é, cara. Até porque você sabia, mas para chegar aqui tem que ter cruz. Quem não tem cruz eu não conheço. Sem cruz, sem salvação. Então, se você chegar no céu e não estiver acompanhado com a tua cruz intacta, inteira, pode estar suja de sangue, pode estar destruído, tanto carregar a cruz, cara. Se não tiver cruz, não vai ter banquete. Ponto 6. Não perseverar. Não perseverar. Qual de vocês construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus agora vai dizer de uma torre. Jesus agora vai falar sobre uma certa torre. E essa torre é a tua vida e a minha vida. Toda vez que nós entregamos a vida para Jesus, nós iniciamos uma construção. E é uma construção de uma nova vida em Cristo. Você começa a mudar teus pensamentos, você começa a mudar teus desejos, você começa a mudar teus sentimentos, você começa a mudar teus relacionamentos, você começa a mudar teus comportamentos, tuas atitudes, e você vai construindo aquela torre, e as pessoas que te conheciam antes vão falar assim: uau, que legal, cara, aquela pessoa mudou mesmo de vida, hein? Eu conhecia ela, cara. Não valia nada, cara, agora está aí, na igreja, é só, tá aí, não fala mais palavrão, né? Olha só, agora o cara está sem pecado. Rapaz, estou gostando de ver, o cara está, nunca vi, hein? Olha só, não dava nada, não dava um pila para esse cara, e agora está aí, ó. É assim que o mundão fala, né? Não valia um pila, agora está aí. Olha só, Deus existe mesmo, hein? Deus existe mesmo, tem que confessar, hein? A torre está maravilhosa. Nós estávamos em Santiago, no Chile, e lá tinha a maior torre da América Latina. Eu queria muito ver aquela torre. Daí eu cheguei. Tem que fazer assim para ver ela. Ela quase faz uma curva assim. E aí eu fiquei pensando, quando eu estive lá, né? Quanto tempo e quantas pessoas foram envolvidas naquela obra para eles chegar naquele ponto. Agora imagina se eles tivessem parado a obra no meio. Que vergonha para o país do Chile.
Que vergonha para o prefeito da cidade, que vergonha para a empresa que teria começado, parar no meio e não seguir a obra. Porém, muitos cristãos começam a caminhada bem, começam a caminhada com Cristo, vão se desenvolvendo, mas chega um momento que eles cansam de vir na igreja, eles cansam de ser cobrados por pastores, por discipuladores, eles pensam que é cobrados, né? Só que a verdade é cuidados. Muitas pessoas confundem cuidado com cobrado. Ninguém cobra ninguém aqui, nós cuidamos. Você virou ovelha da Viva, vamos ter que cuidar, vamos se meter na tua vida mesmo. É assim que funciona, pastor é assim. Pastor não chega para ovelha, ovelhinha, como você está? Não, vem para cá, tu está indo para o inferno, volta aqui. Mas muitos se cansam, tudo é santidade, tudo é pureza, tudo não pode. Quer saber? Vou retornar para minhas antigas práticas. Aí você retorna, né? E muitas pessoas que estavam vendo você construir a tua nova vida vão dizer, você não estava crente? Você não era cristão? Você não era da igreja? O que aconteceu? Sabe, né? Cansa. Eu não crente usado por Deus, mas a Bíblia fala que até os jovens se cansam. Mas se confiam no Senhor, renovarão suas asas, como as águias. Não adianta ter iniciativa e não ter acabativa. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, disse que é melhor você jamais entregar a vida para Jesus do que você entregar e depois se desviar, cara. O castigo que você vai sofrer é muito pior do que um não crente que nunca conheceu Cristo, nunca se entregou para Cristo, cara. O calcular o preço é necessário. No momento que você esteve no apelo para entregar a vida para Jesus, deve ter pensado, vai ter que mudar de vida, vai ter que mudar de pensamento. Não calculou o preço, achou que ser crente era uma moda. Até vai ganhar mais grana sendo crente, quem sabe. Mas, né? Persevere. O ponto 7, vamos lá, penúltimo ponto. Não lutar. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pense com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem com 20? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Uma vez estava no meu quarto orando, e eu lembro que me chamou muita atenção a primeira vez que eu li um texto que estava em Efésios capítulo 5 e capítulo 6, aonde dizia o comportamento de um cristão, e dizia depois que existia uma armadura para um cristão usar, que era o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete de salvação, as sandálias do evangelho da paz, a espada da palavra. Eu falei, que top isso aí, cara, literalmente um soldado. E eu fui estudar, e aqueles elementos eram justamente um soldado romano da época do apóstolo Paulo. Aí eu fui orar a Deus e pedi, Deus, por que o Senhor quer tanto que a gente seja soldado? Aí Deus me explicou assim, Edson, olha só, quando você está no quarto, na tua intimidade comigo, eu te vejo como filho. Mas quando tu sai da minha presença aqui e vai viver a vida cristã em meio ao mundo mal, você tem que entender que você é um soldado. Você está em guerra. E aí, toda vez que alguém me pergunta, como o senhor resume a vida cristã, pastor? Eu falo, guerra. Guerra. Guerra contra quem? Primeiramente, guerra contra si mesmo. É guerra para jamais voltar a ser aquilo que você era antes de Cristo. Guerra para jamais fazer aquilo que tu fazia antes de Cristo. Existe uma frase que diz que o apóstolo Paulo, a maior luta dele era jamais voltar a ser o perseguidor Saulo. É guerra contra Satanás, que traz propostas, traz tentações. É guerra contra esse mundo, com suas ideologias, com suas tentações e propostas. É guerra muitas vezes contra perseguições. É guerra contra calúnias. Para você se manter firme na vida cristã, cara, tenho que lhe informar, tu tem que ser um soldado. Tu tem que viver em guerra. Não confunda viver perturbado. É na paz do Senhor. Jesus disse, dou-lhes a minha paz vos dou, não as dou como o mundo a dá. A gente fica feliz com a paz, mas segue o texto, no mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci. Pô, quem vence algo que não luta?
A minha já falecida avó dizia: sem luta não tem vitória, meu neto. Eu amava quando ela falava aquilo. Que a gente vive em luta mesmo, né? Uma frase tão simples, mas tão cabível. Como eu vou vencer algo sem luta? No mundo tereis aflições, mas eu venci. Venci o quê? Não, venceu o quê? A luta. Mas cabe a você usar a armadura, ter a palavra do Senhor na sua mão, viver em santidade, viver em pureza, é guerra mesmo. Ponto 8, para finalizar. Pode vir para cá, já? Não testemunhar. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode segurar nesse texto aí? Segura aí. Último ponto, então. Nós sabemos que para fazer uma comida, ninguém elogia a carne, né? Aliás, ninguém elogia o sal, elogia-se a carne, né, Renato? Aqui carne boa, aqui arroz bom, aqui feijão bom. O tempero, o sal quase nem é elogiado, né? Porque não se vê, né? Mas nós sabemos que o sal é aquilo que não se vê, mas dá tempero para os alimentos. Esse sal que Jesus está falando aqui é a própria presença de Deus na tua e na minha vida. Ela está dentro de nós, para primeiramente nós nos alimentarmos, sermos temperados, mas também nós temperar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Um sal dentro do saleiro não presta para nada. Um sal dentro de um tubinho é só sal. Agora um sal distribuído é um tempero, é algo que vai trazer degustação maravilhosa, é algo que vai fazer pessoas ficarem felizes. Então, uma das maneiras para mim me manter firme com Cristo é eu compartilhando de Cristo. Uma das maneiras para mim ficar firme com Jesus é eu falando de Jesus, falando o que Ele fez na minha vida, falando do que Ele transformou em mim, falando da minha igreja, falando da palavra de Deus, falando de testemunhos de outras pessoas. É você viver salgando a galera, porque quando você está falando de Cristo, você mesmo está firme com Cristo. Porque Jesus disse em outro texto: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, no dia do juízo, eu vou me envergonhar diante dos anjos. O apóstolo Paulo disse em Romanos: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crer. Então, se você chegar diante de Deus e Deus perceber em ti que na terra você não falou dele, você não apresentou ele, você não se orgulhou nele, não vai entrar. Se você não apresenta Deus aqui na terra, Deus não vai te apresentar os anjos lá no céu. Não tem conversa. Deus não é um Deus hipócrita, Deus não é um Deus incoerente. Ele só vai levar para lá quem trouxe ele do céu para cá. Nós vamos perguntar assim: pastor, beleza, essas são as 8 atitudes que eu não posso ter se eu quiser entrar no céu. Mas o que eu posso fazer então? Fazer para entrar. Pode passar o próximo texto? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. Olha só agora, gente, e traga quem? Os pobres, aleijados, cegos e mancos. Para nós entender isso, passa a conclusão aí. Somente pobres de espírito, aleijados pelas lutas com esse mundo, cegos para o pecado e mancos, andando com a força de Deus, que entrarão no céu. Ou seja, somente quando você reconhecer que sem Deus tu não é nada, você não tem como comprar a presença de Deus, nenhuma obra pode garantir a presença de Deus, você tem que receber essa presença de graça, você precisa dela, ela é a tua prioridade máxima, aí você vai entrar no céu. Não sei se você já viu retorno de soldados americanos depois de passarem por guerras, Diogo. É bem triste a cena. Alguns voltam sem braço, alguns voltam destruídos na perna, alguns voltam com tiro, tentando tirar bala da coxa. Os soldados que vão para a guerra e voltam de maneira viva, né, não em caixões, que muitos morrem, a maioria vai ter problema psicológico, vai ter problema físico, vem em cadeira de roda, é terrível.
E quando a Bíblia fala dos aleijados aqui, ele está dizendo isso. O que Jesus está falando? Ei, eu sei das guerras que vocês travam aí por amor a mim. Eu sei das guerras emocionais e espirituais que vocês travam. Muitas vezes vão perder coisas, perder pessoas, perder valores. Vocês vão perder sonhos e projetos. Mas, mesmo perdendo tudo aqui no mundo por amor a Deus, nós vamos subindo. Nós vamos indo mesmo aleijado. Vamos chegando. Quando nós chegar no banquete, Deus vai olhar. Uau, cara, você estava guerreando mesmo por amor a mim, hein? Entra. Vai ter também o grupo dos cegos, que é o grupo, aquele, Márcia, que decidiu ficar cego para o pecado, ficar cego para o mundo, ficar cego para os prazeres do mundo, ficar cego para o diabo e ter visão aberta só para os prazeres de Deus, só para a palavra de Deus, só para a vontade de Deus. Esses que ficaram cegos, que decidiram não emprestar mais seus olhos para ver aquilo que o diabo oferece, esses caras vão entrar no céu. 1 João diz: tome cuidado com a concupiscência dos olhos e da carne, porque o olho que fez Eva cair em pecado, ela viu a fruta e disse para ela: boa de se comer, bonita essa fruta. Adão também comeu, os dois caíram por causa dos seus olhos, que se chama a cobiça dos olhos. É aquilo que você vê que não é para você, que não é de Deus para ti, é uma prática que não deve ser feita por ti, mas você se encanta, se tenta e acaba saindo fora. A Bíblia fala que se teu olho te faz pecar, corta ele e entra só com um no céu. O que seria esse olho? A maneira de você ver a vida pecaminosa. Tu tira e fica só com o olho de Deus, e você vai subir. E finalmente, mancos, andando com a força que Deus dá. A Bíblia fala do homem chamado Jacó, que em determinado momento ele começa a lutar com uma pessoa. Ele achava que era uma pessoa, mas ele percebeu que era um anjo, mas na verdade não era nem anjo, era o próprio Deus lutando com ele. E a Bíblia diz que a luta ali estava grande, até que esse homem, que era o próprio Deus, deslocou ele, bateu na articulação da coxa dele e deixou ele manco. E ele perdeu a luta. Aí Deus disse para ele: Jacó, parabéns, você lutou com Deus e venceu. Nas minhas palavras agora, Jacó olhou: como assim eu venci? O senhor me nocauteou, o senhor me botou no chinelo aqui, senhor. Eu perdi. E Deus: exato, Jacó, toda vez que você perde para mim, você vence. Jesus Cristo estava no jardim das oliveiras, jardim do Getsêmani, e ele se pôs em luta com Deus Pai, quando ele disse: Pai, bem sinceramente, eu não quero ir para a cruz, eu não quero morrer na cruz. Tem como o Senhor passar de mim esse cálice? Naquele momento Deus olhou: filho, você chegou até aqui, está 80% da missão concluída, não pode parar agora, vai. E ele foi. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então muitas vezes, queridos, para fazer a vontade de Deus, nós vamos sentir, vamos perder muita coisa, e vamos andar mancos para o resto da vida. As pessoas vão perguntar assim: ué, por que tu não está trabalhando mais naquela empresa? Porque Deus mandou sair. Ué, por que tu não está mais fazendo aquela faculdade? Porque Deus mandou parar. Mas cara, tu não ia prosperar? Pois é, meu, eu estou até mal com isso aí, mas estamos juntos aí, vamos embora. É triste, meu, mas eu preferi a dor da obediência a Deus do que a dor de ir para o inferno de não obedecer a Ele. Prefiro uma dor temporária por obedecer ao meu Pai do que uma dor eterna por desobedecer a Ele.